Vamos fazer hoje umas empadinhas com massa de farinha de aveia e farinha branca para ajudar a dar um pouquinho mais de liga e ajudar a montar as empadinhas, embora a gente possa fazê-lo com farinha integral, com recheio de palmito, uma massa muito parecida com aquela que a gente usa e um recheio também para fazer a torta de palmito. Então eu já coloquei aqui na panela 3 colheres de sopa de azeite e vou pôr 1 colher de sopa de farinha de trigo, apenas 1 colher. Vou deixar dar uma fritadinha aqui. Tá quase pronto. Na realidade é uma espécie de molho branco, né? Desligo o fogo, coloco leite fervendo, bem quente, quase 1 xícara. Vou mexendo. O ideal seria mexer com o fouet, mas o meu fouet desmantelou aí semana passada. Então eu vou mexer com essa colher aqui mesmo, vai dar certo. Ligamos o fogo outra vez, vamos colocar o tempero pronto. Se você não tem tempero pronto caseiro, você vai colocar a cebola, o alho, aquilo que você costuma usar como tempero. Eu vou completar aqui com os temperos que eu costumo usar, colocar um pouquinho de páprica, um pouquinho de chimichurri, um pouquinho de açafrão, ok? E agora eu coloco o palmito, quase um vidro inteiro de palmito, não um vidro todo, uns 3/4 mais ou menos de vidro de palmito para essa receita de empada é suficiente. Sabão de sal, vou completar com um pouquinho de leite que sobrou aqui, para dar o ponto não ficar muito duro e nem muito mole, ele vai ficar bom. Tá uma delícia. Coloquei um pouquinho de páprica picante, ficou bem legal. Viu bem? Do jeito que você gosta. Está pronto o nosso recheio, vamos deixar aqui ele descansando, reservado, enquanto a gente vai fazer a massa para depois usar para rechear as empadinhas. Então vamos fazer a massa para as nossas empadas. Massa de farinha de aveia. Aqui eu já coloquei
uma xícara de farinha de aveia, que na realidade é aveia em flocos batido no liquidificador, e uma xícara de farinha de trigo branca. Vou colocar uma pitadinha de sal, uma colherinha de sal, ok? Já vou colocar o fermento, uma colherinha de fermento químico também, uma colherinha pequena, tá bem? Vou acrescentar um ovo inteiro e um quarto de xícara de azeite. Um quarto de xícara de azeite. Aqui eu tenho farinha de trigo de reserva, caso haja necessidade para dar o ponto na massa, eu vou usar. Vamos mexer isso aqui e vamos dar o ponto com água. Quanto mais geladinha for essa água, melhor. Vamos ter que colocar a mão na massa agora, não tem outro jeito. Então aqui está a água. Agora, tá vendo? A gente vai colocando um pouquinho de farinha de trigo e vai dando, água e farinha de trigo, água e farinha de trigo, até dar o ponto que a gente precisa. Um pouquinho mais de farinha de trigo aqui. Já coloquei água demais, né? Às vezes acontece mesmo. Agora eu vou colocar a massa na pedra, na bancada, para poder trabalhar com ela, porque aqui não dá mais. Eu preciso trabalhar com essa massa. Muito seca. A gente faz assim, ó. Aí uma pessoa que não tem muita experiência, na hora que vai fazer estas massas, a pessoa se perde. Ela fica muito dura ou mole demais. Entendeu? Então a gente vai trabalhando assim até dar o ponto que a gente sente nas mãos quando a massa está pronta. Ela vai grudando um pouco na pedra. Ela não vai soltar totalmente das mãos, mas não vai grudar nas mãos. Ela vai ficar uma massa que tem que ficar bem unida. Vou colocar um pouquinho de novo de água aqui. À medida que a gente vai mexendo, que a gente vai sovando, os ingredientes vão se hidratando. Por isso que ela vai secando e a gente vai precisar dando ponto assim.
Olha aqui. Tá vendo? Não gruda, mas nem tá totalmente solta. Ela pega, não. Agora a gente vai colocar dentro de um saquinho de plástico para ela poder não secar no período em que a gente estiver moldando as empadinhas. Vai deixá-la aqui e a gente vai moldar as empadinhas, tá bom? Vamos lá? Vamos pegar um pedacinho de massa pequeno. Ó, a gente faz uma bolinha com ela. Uma leve untada aqui e vamos abrir a massa. Massa bem fina, agora nós vamos moldar assim, ó. Okay. Deixa essa massa aí no lado. Eu prefiro fazer individual, acho que fica melhor do que abrir uma quantidade grande de massa e depois moldando as forminhas, colocando nas forminhas, ó. Vou fazer essas duas como amostras, tá bem? Agora nós vamos colocar o recheio, ó, aqui dentro. Colocar uma azeitona preta em cada uma delas, isso aqui dá um tchan. Ok? Então elas já estão recheadas. Agora eu vou pegar de novo um pedacinho, uma bolinha de massa para fazer a tampinha. Das duas já. Agora a gente vem com essa massa e põe assim por cima, ó. Aí você vai grudar naquela outra massa que está ali e aperta e o contorno da forminha vai cortar a massa, ó. Ó. Mesmo assim, uma ou outra acaba abrindo no forno, mas... E essa massa nós vamos reutilizar. Aqui, ó. Viu que bonitinho? Aí, ó. Agora eu vou moldar todas elas e quando elas estiverem prontas, antes de pôr no forno, a gente volta para te mostrar como é que a gente faz aqui. Tá bom? Para terminar a montagem das empadas. Aqui estão as minhas empadas prontas e recheadas. Você veja que eu coloquei uma gema batida com azeite e um pouquinho de sal. Passei por cima para dar uma realçada na cor, ok? E o restinho da massa que sobrou eu fiz um pastel assado com recheio de queijo que eu tinha aqui. Não vai dar certo, ele vai abrir tudo no forno, mas eu fiz o restinho da massa.
Então vou colocar para assar e quando estiver pronto a gente volta para mostrar para vocês como é que ficaram as nossas empadas. Uma delícia, eu tenho certeza que elas estão lindas, lindas, lindas. Não estão? Olha aí. Forno a 180 graus mais ou menos, vai ficar uns 30, 40 minutos no forno mais ou menos, tá bem? Vamos retirar então as nossas empadas do forno. Olha como elas estão. Olha, até o meu pastel que eu achei que eu ia vazar tudo, não vazou, ó. Aqui. Lindas. Só que eu vou ter que esperar esfriar para poder experimentar, né? Então a gente vai deixar aqui. Daqui a pouco eu volto para experimentar e mostrar para vocês, viu? Praticamente, ó, essa aqui rachou em cima, só uma abriu, ó. Duas que abriram. Todas as outras ficaram bem certinhas. Olha as empadas, que lindas. Não estão todas aqui. Agora eu vou experimentar para você ver. Tá um pouquinho morna. Vale a pena. Para um lanche de sexta-feira à noite. Para um lanche no sábado. Comer fria mesmo. Ó, eu fiz a massinha bem fininha, ó. Tá bem crocante. E essa azeitona preta dá um diferencial. Tem um pouquinho de trabalho. Eu acho que nem tanto. Eu levei 1h30. Desde que eu comecei a fazer o recheio, até o momento que eu coloquei no forno, levou 1h30. Eu não acho muito. Há pessoas que acham muito trabalhoso fazer empada, eu não acho. Tranquilo. Um abraço, até!